Salve, gente, beleza? Pô, muita gente pediu matriz, não é? A questão é que muita gente pediu matriz, mas não pediram vetor. Então eu tô imaginando que vocês saibam a escrita e que o problema na verdade seja naquelas coisas básicas de matriz: diagonal, multiplicação e a tal da ordenação que caiu na prova, né? Se esses forem os problemas, vocês podem pular lá para o exercício 6, para o exercício 7, para o exercício 8, tá? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade na escrita, eu vou fazer aqui vários exercícios, 5 primeiros exercícios, são exercícios com operações simples, mas para a gente mesmo abordar essa escrita sem parar, para a gente não esquecer mais como é que faz esse negócio. Aquele negócio dos dois fors, quando às vezes eu vou precisar até de um outro for a mais, né? Pois é. Essa aula tem um exercício um pouco mais complicado, que eu vou usar ilustrações para explicar ele, que é o último exercício, que foi o que caiu na prova, acho que assustou muita gente, aquela parte de ordenação e matriz. E sim, ele realmente nunca tinha feito ordenação em matriz, ele nunca tinha explicado ordenação em matriz, só que ele vinha de um conceito básico que a gente aprendeu lá em vetor. Então eu vou, nesse último exercício, eu vou explicar a ordenação de vetor, depois vou explicar a ordenação em cima de matriz, e aí a gente vai codar isso tudo. Beleza? Então, bora pro headset, bora pra aula, até já. Bom, tudo pronto aqui, tô com o meu OBS infinito aberto, já abri aqui os exercícios de matrizes, já abri o meu Code Blocks e abri o meu Illustrator para explicar um negocinho lá na frente que eu vou desenhar, que é um pouquinho mais complicado de entender, mas que você precisa entender, tá? Ele é o último exercício, tá bom? Exercício 8. Então, caso você não queira ver todo o vídeo, caso você não queira, assiste os que você quiser ver aqui dessa lista, mas não deixa de assistir esse vídeo 8, tá? O conceito que a gente vai entender lá no vídeo 8, no exercício 8, é muito importante. Então, não deixe de assistir o exercício 8, tá bom? Bom, vamos lá. Exercício número 1. Leia 9 valores, escreva uma matriz 3 por 3, imprimindo-a logo em seguida. Tá, esse exercício aqui é muito simples. Então, vou criar aqui New Project, Console Application, C, matrizes aula, ok, próximo, ele não está abrindo direto o meu code blocks, não sei porquê. Bom, exercício simples só para a gente mesmo aprender a mexer com matrizes. Eu tenho uma matriz 3 por 3, né, que vão ter novos valores, então já vamos declarar ela aqui em, vamos trabalhar com inteiro, né, por favor, para ficar mais fácil. Então eu vou declarar ela como dentro de colchetes a matriz, e aí eu vou sempre ter um contador IJ, tá bom? Você vai entender por que já já o I e J, mas eu sempre coloco o I e o J. O I e o J, mesmo que eu tivesse aqui uma matriz float, o I e o J não pode ser float. O I e o J sempre tem que ser inteiro, tá bom? Mas como eu estou tendo tudo inteiro, eu declaro tudo junto aqui, não tem problema. Bom, então agora eu vou colocar um laço para percorrer os elementos da minha matriz. O que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer todas as linhas. I é igual a zero, I vai até 3 e I vai incrementando toda vez que eu precisar mudar de linha, certo? Aqui então eu vou ter outro comando. Qual que é o outro comando? Bom, eu estou percorrendo as linhas, mas eu preciso percorrer as colunas. Então agora sim vem o meu J, né? Diferente do vetor que eu só tinha o I, agora nas matrizes eu vou ter um J também, que vai percorrer de 0, mesma coisa, até 3, que é o tamanho das minhas colunas. Esse número não é igual a esse, só coincidiu aqui. J3 e o J também vai incrementar igual o I está incrementando, certo? Aqui eu vou abrir o meu laço, vou colocar os comandos. Então aqui vai printf, vou mostrar para o usuário o que ele precisa fazer, né? Antes de ler do usuário alguma coisa, eu vou falar para ele o que ele precisa fazer. Então digite o valor de m dentro do printf, né? Tudo isso aqui todo mundo já sabe. Porcentagem d para ele mostrar qual é o valor que eu estou lendo. Porcentagem d para ele mostrar qual é a casa de colunas que eu estou lendo. Vou colocar aqui só um espacinho com dois pontos para ler logo na frente. E aqui é aquele miguezinho que eu sempre faço. Não quero que ele mostre 0, 0. Não, eu quero que ele mostre como se fosse na matemática mesmo. O primeiro elemento lá, o, da esquerda, o superior da esquerda, seria 1, 1. Então eu vou colocar aqui um miguezinho que seria I mais 1. J,
mais 1. Ele só vai mostrar esse valor para o usuário, mas na verdade a gente está na casa 0. Na nossa memória a gente está na casa 0, e é isso que a gente quer ler a casa 0. Eu só vou mostrar para o usuário 1, 1, para ficar igual a gente trabalha com matriz na matemática. Scanf, então porcentagem de, fecha, vírgula, e vou ler vou colocar esse valor aonde está localizado na memória, né? M de I e J. Ponto, vírgula, fechou aqui o laço do for, fechou o laço do for superior. E aqui agora a gente vai, o que a gente precisa fazer? Imprimindo-a logo em seguida. Então agora a gente vai imprimir a matriz. Eu vou falar para o usuário o que vai acontecer agora. Então printf, aspas. Vou colocar um barra N para não ficar colado essa frase junto lá com o último scanf meu. Então sua matriz é, dois pontos. Um barra N aqui também. Ponto e vírgula. E aí eu vou fazer os dois fors novamente. For I igual a 0. I vai até 3. Então eu preciso imprimir um por um. Eu preciso percorrer as minhas linhas e preciso percorrer as minhas colunas. Então vou percorrer agora as colunas. J vai de 0 até 3, que é o tanto de colunas que eu tenho. J vai incrementando. Abre o laço do for. E aqui eu vou ter printf. Opa, confundi aqui. Printf, abre aspas, porcentagem de. E aí eu vou mostrar M de I, que eu estou, e J, que eu estou. Ponto e vírgula. Só tomar uma água. Acontece que se eu só fizer isso daqui, ele vai imprimir todos os valores, um atrás do outro. Se a minha matriz for, ela é uma 3x3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tá em rosa, então vou dar um zoomzinho aqui. Se a matriz for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu só fizer isso daqui, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, eu quero que ele dê uma quebra de linha aqui no 3. Eu quero que ele dê uma quebra de linha aqui no 6. O que significa? Que toda vez que eu mudar o meu i, eu quero uma quebra de linha. Então aqui eu vou colocar um printf de barra n para ele dar um enter toda vez que eu for mudar do i do 0. Ó, presta atenção. Aqui o meu i é 0. Então eu vou fazer quais comandos? Dessas chaves até essa chave. Então todos esses comandos. Então antes dele mudar para o i1, antes dele mudar de linha, eu terminei aqui o meu j, que é o 3. Antes dele mudar, eu quero que ele dê um enter. Enter. Então vem aqui o 4. Certo? É esse printf que está aqui. E aí ele vai terminar só lá depois que terminar a última linha. Deixa eu apagar isso daqui, porque senão não vai rodar. Quando não roda, eu sei que vocês me xingam internamente. Tudo bem, não tem problema nenhum. E aqui o meu return 0. Vamos copiar esse programinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sua matriz é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certinho. Ok? Vamos para o exercício número 2. Vou deixar esse return aqui para não ter que ficar digitando toda hora. Isso número 2. Leia 3 vetores de 4 elementos cada. Salve eles em uma matriz 3 por 4. Lógico, se eu tenho 3 vetores de 4 elementos, eu vou ter 3 linhas de 4 colunas. E depois imprime ela. Então vamos lá. Então eu preciso primeiro declarar os meus vetores. Int v1 4. Vou copiar porque ninguém é de Deus. E ninguém é Deus. Então vamos lá. V1, V2, V3. 4. E aí eu vou declarar a minha matriz M de 3 por 4. Certo? E aí eu vou ter o meu I e o meu J na hora que eu estiver mexendo com a minha matriz. Né? O vetor eu vou precisar só do I, o meu J eu vou precisar na minha matriz.
E for, vamos lá de laço. I vai de zero. E você vai escrever isso aqui tudo, porque quanto mais você escrever, mais você vai ficar familiarizado com esses fors aqui. E não vai esquecer isso daqui na hora do arroxo. Tá bom? Então vamos ler o primeiro vetor. Printf. Insira o valor de V1, abre aqui, opa, abre um colchetes, porcentagem D, para o usuário saber onde ele está, dois pontos, um espacinho, e aí a mesma coisa eu vou dar aquele miguezinho de mostrar para o usuário e mais um, e para mostrar, em vez de ele mostrar o zero valor, eu quero que ele mostre o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor. A gente não vai até o 4, a gente não começa do 1, então isso aqui na verdade é só um miguezinho para o usuário que não é a pessoa mais inteligente do mundo, nunca é. Então, para você deixar ele sabendo o que, que ele está fazendo. Eu vou ler o quê? Eu vou ler um inteiro, certo? Aonde que eu vou ler? Eu vou ler ele onde está o que? A minha posição V1 de I, certo? Eu preciso fazer isso daqui para os meus outros vetores. Então, eu vou só copiar. Se você não estiver familiarizado com esses fors, digita tudo de novo, tá bom? Não tem problema. Só que agora eu vou trocar aqui para V2 e vou ler o meu V2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui, só que agora ao invés de V2 eu vou ler o meu V3, meu terceiro vetor, tá bom? Então li os meus três vetores. Agora eu preciso inserir eles na minha matriz. Existem várias formas de você fazer isso, mas bom, primeiro vamos fazer os laços, né? For, vamos percorrer o I, vai até 4, meu, na verdade vai até 3, perdão. Então vou abrir a minha chave aqui, meu laço. Vou fazer um outro for. Vou abrir aqui um laço dele, só que agora ele vai de J, que são as colunas da minha matriz. E aí a minha matriz é 3 por 4, são 4 colunas, que é a quantidade dos meus vetores. Então vai até a quantidade de elementos dos meus vetores. Então vai até J, 4 colunas, certo? Aqui, agora, existem várias formas de você fazer isso. Você pode receber esses valores dos vetores, você pode entender qual vetor você vai colocar na, na sua nessa linha e nessa coluna. Bom, eu vou fazer um if. Eu vou colocar que se o meu i for igual a zero, ou seja, se eu estiver lendo a primeira linha, né? O que eu vou fazer se eu estiver lendo a primeira linha? M de J vai receber V de o quê? Vai receber V1 de J, que é a quantidade de elementos do meu vetor, são 4, né? É o meu J que está passando os 4. É o meu, esse vetor, ele vai, o primeiro elemento do vetor vai ser o primeiro elemento da coluna, o segundo vai ser o segundo elemento, vai ser a segunda coluna da matriz. O terceiro elemento do vetor vai ser a terceira coluna da matriz, da primeira linha, certo? E então aqui termina esse meu comandinho, termina o meu laço. Aqui eu vou colocar um else if e vou fazer a condição como se eu estivesse agora na segunda linha, ou seja, meu i é igual a 1. Então agora abre aspas e quais vão ser qual vai ser o comando agora? Meu m de i e j vai receber meu v2, meu segundo vetor, porque eu quero armazenar o segundo vetor na segunda linha, certo? E aqui agora um else. Eu não preciso de else if, eu preciso só de um else. Abre os comandos do meu else. Meu m de i e j. Eu declarei como M maiúsculo, né? Eu declarei como M maiúsculo. Isso está certo. Vai receber V3 de J. Ponto e vírgula. Certo? Termina aqui o laço do meu else. Termina o laço do meu for. Termina o laço do meu for. E agora eu vou fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso imprimir ela. E imprima ela. Então, printf. Primeiro, uma linhazinha. Sua matriz é dois pontos barra n. E aí, para imprimir, a gente vai fazer o laço dos dois fors. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido.
printf, opa, printf, eu quero que ele me mostre porcentagem dele, que é que mostra o inteiro, mas qual inteiro que ele vai mostrar? Ele vai mostrar M de I J, certo? Ponto e vírgula. Aqui eu posso fechar o meu laço. E aí o que eu falei no exercício anterior. Eu preciso aqui de um printf barra N. Toda vez que ele for mudar de linha, ele dá uma quebra de linha. E aí realmente imprimir matriz e não imprimir esses valores como se estivessem todos sequenciais. Tudo bem? Acabou o nosso programinha aqui. Vamos testar ele? Vamos testar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu primeiro vetor é 1, 2, 3, 4. O segundo vetor é 5, 6, 7, 8. Meu terceiro vetor é 9. E aí eu vou começar de novo com o meu vetor. 9, 1, 2, 3 para ficar bonitinho na hora de imprimir a matriz. Ah, por que que não deu certo? Bom, não deu certo porque eu não troquei esse I aqui, ó. Esse I aqui tem que ser J. Na hora de copiar, eu coloquei, deixei o I mas no J tem que ser o J que está crescendo, certo? Então vamos rodar ele aqui agora. 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3. E o meu terceiro vetor vai ser 5, 6, 7, 8. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Depois o meu segundo vetor que é 9, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. E depois o meu terceiro vetor que é 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Beleza? Exercício pronto. Exercício 3 é mais simples, é mais curto que o exercício 2. Escreva um elemento, escreva um algoritmo que leia uma matriz n por n. Após a digitação do último valor, encontre e mostre o maior elemento. Então eu vou ter uma matriz n por n e depois que eu digitar o último dessa matriz, eu vou mostrar o maior elemento, certo? Então aqui, ó, começa com a matriz n por n. Eu não sei qual é o tamanho, eu vou ter que pedir para o usuário digitar esse n. E lembra, se ele está falando N maiúsculo, usa N maiúsculo no seu código, tá? Deixa eu apagar aqui o exercício anterior. Então nós temos int, opa, começar certinho, né, indentado, int n. Eu preciso de uma variável chamada maior para eu fazer a comparação e preciso de um j, ponto e vírgula. A gente vai de printf, digite o valor de n, dois pontos, espaço, ponto e vírgula, e vou ler do usuário um inteiro aonde está na memória o valor de n. Então, int m de n por n. Agora eu posso declarar minha matriz porque eu sei qual que é o meu n. Então eu posso declarar ela que ela vai ser desse tamanho, n por n, igual ele pediu no exercício. Então vamos fazer o for, vamos começar lá, i é igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que n agora, e o i vai crescendo. Abre o laço, vamos fazer aqui o for do j, que são as colunas. Quantas colunas eu tenho? N colunas, né? N por N, então N colunas, J mais mais. E aí, abre o laço também. E vamos lá. Agora eu quero printf, mostrar para o usuário o que ele tem que fazer. Digite o valor de M, porcentagem D. Não sei o que eu fiz aqui, esbarrei no enter. Porcentagem D. E aqui eu quero que ele mostre I mais 1. Opa, isso aqui fora das aspas, perdão. I mais 1. E J mais 1 é aquele miguezinho para a gente usar a matriz igual como se fosse na matemática. Scanf, porcentagem D. Eu quero que ele leia o que? Leia onde está na memória o meu M de I, o J. Vai ler do usuário isso daí, certo? Ponto e vírgula, o meu scanf. E aí eu preciso saber se o número é... Qual que é o maior número. Então vamos lá. If M de I e J for o que? Maior, ou seja, eu quero sempre guardar o maior valor. Então, se M de IJ
for maior do que a minha variável maior, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um comando e vou falar que maior vai receber m de i j. Por quê? Porque o meu valor m de j é maior do que está na maior. Eu quero depois imprimir isso aqui, então eu quero ter garantia de que isso daqui vai estar sempre com o maior valor. Então, se m de j é maior que maior, maior recebe ele, certo? Então, ponto e vírgula. Ah, mas aqui tem um problema. E a primeira vez? Ah, e se o usuário digitar 163.287? Às vezes, um número tão grande desse, se o usuário digitar isso no MJ, maior vai estar com um valor na memória que pode ser, na verdade, maior do que isso. E aí você vai imprimir um valor que está na memória que não é exatamente o certo. Então aqui eu vou dar um miguezinho maior, é igual tem lá o lance de mínimo, máximo, mas vamos fazer mais simples aqui. Vou receber vou falar que ele vai receber, opa, menos 9.999. Não é possível que o usuário vai fazer uma coisa dessa comigo, digitar esse número, certo? Então agora beleza, o maior já está com o valor. O que eu preciso fazer agora? Após a digitação do último valor, encontre e mostre o maior elemento. Eu não preciso nem imprimir a matriz. Olha que beleza. Eu posso só fazer printf. Eu falei que não precisava e já comecei com for. Né? Printf, o maior número da matriz é dois pontos, um espacinho para ficar bonito. Mostra o inteiro e mostra o escrito maior. Opa, isso aqui fora dos parênteses, return 0 e termina o nosso programa. Vamos lá, digite o valor de n. 3, eu quero uma 3 por 3. 1, 2, 3, 9, 8, 7, 4, 5, 6. O maior número da matriz é 9. Pronto, exercício prontinho, tá bom? Exercício 4. Escrever um algoritmo para obter a soma de duas matrizes A e B, armazenando o resultado em uma terceira matriz C. Tá bom? A gente vai usar A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. Lembra que eu falei, certo? A questão é que, para fazer a soma das matrizes, elas têm que ser iguais. E você vai receber uma matriz igual a elas. Igual que eu digo, de mesmo tamanho, né? Então, se você tiver uma 3x3 no A, você tem que ter uma 3x3 na B e você tem que ter uma 3x3 na C. Você precisa, quando você soma matriz, você soma elemento por elemento, um a um. Então, eles têm que ser tudo igual, certo? Ela precisa ser quadrada, 3x3? Não. Ela pode ser uma 2x4. Mas aí, se A for 2x4, B também tem que ser o tamanho 2x4 e C também tem que ter o tamanho 2x4. Tudo bem? Então, vamos lá agora no nosso code blocks. Cliquei errado ali no OBS. Perdão. Voltamos aqui. Então a gente vai primeiro. Eu vou declarar as matrizes depois que eu receber do usuário o tamanho de linhas e colunas. E aí, como a gente está trabalhando com matriz, eu já não vou ser bobo. Eu vou declarar o meu i e o meu j aqui. Printf, digite a quantidade de linhas, que vai ser a mesma para todas as matrizes, né? Então, dois pontos, espaço, ponto e vírgula aqui. Scanf, vamos ler do usuário o que? Vamos ler um inteiro. Eu vou salvar aonde? Vou salvar onde está na memória o linhas. Vou copiar isso daqui para não ter que digitar, que não é de Deus. Quantidade de colunas e colunas, certo? Agora eu vou ler colunas. Beleza. Li linhas e li colunas. Então, int a linhas, colunas. B, mesma coisa. Meu B vai ser do tamanho linhas, colunas. Meu C vai ser do tamanho linhas, colunas, certo? Declarei aqui as minhas matrizes. Pronto, agora estão declaradas. Agora eu posso fazer a leitura das minhas matrizes. For i 0, ponto e vírgula, i vai até linhas. Opa.
ponto e vírgula e mais mais. Abriu. For j igual a zero. Isso aqui a gente já sabe, né? Agora a gente já está sabendo manipular as matrizes. J menor do que linhas. Ponto e vírgula. J mais mais. Abriu. Agora eu vou mostrar para o usuário o que ele tem que fazer, que é digite o valor de porcentagem de, espaço, dois pontos, não, perdão, dois pontos, espaço, vírgula, e mais um, aquele mesmo miguezinho, j mais um, ponto e vírgula. Scanf, vou ler do usuário o que? Um inteiro, aonde? Aonde está localizado na memória o meu AD e J. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem até aqui, né? Isso aqui é bem simples, a gente já está fazendo isso aqui, já faz dois exercícios. A gente já sabe manipular esses fors das matrizes. Eu vou colar isso daqui. Então agora eu tenho I linhas, J linhas, normal. Só que agora eu vou querer que ele digite o valor de B. E vou salvar em B. Vou fazer isso mais uma vez. Vou jogar esse return lá para baixo. Então agora vai digitar o valor de C. E ler esse valor e colocar lá em C e J. Bom, agora eu preciso somar essas matrizes, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer esses dois laços, for I linhas, J linhas. Arrumar a indentação aqui. E agora o que eu vou fazer? Meu C, perdão, meu C eu não leio. Meu C eu somo, né? Eu não vou ler C. Então eu precisava só ler A e B, desculpa. Vamos voltar aqui. C de I e J vai receber o que? A de I e J mais B de I e J. Ponto e vírgula. Fechar os meus laços aqui. Fechei esse for. Fechei esse outro for. Então, agora é printf, que eu preciso só imprimir ela, né? Opas, era para cá. Armazenando em uma terceira matriz C. Ele fala que não pode imprimir, mas vamos imprimir elas, né? Então, printf barra n, sua matriz é dois pontos barra n. Então, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer os laços para fazer para printar a minha matriz. Vou copiar aqueles fors ali. Agora eu tenho que printf porcentagem de, dou um espacinho para não juntar um número no outro, C de I, J, ponto e vírgula, fecho esse meu for aqui das colunas, dou aquele printf para fazer a quebra de linha entre as linhas, ponto e vírgula, fecho esse meu for aqui. Return 0, está fechando meu programa. Vamos ver se deu certo, se eu esqueci alguma coisa. Parece que não. Em quantidade de linhas, vamos fazer uma 2 por 2, facinho, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, 5, 6, 7, 8. Bom, na hora que eu digitar 8, eu tenho que somar o quê? Tem que somar 1, 5, 6. 2 com 6, 8. Então, 6, 8. 3 com 7, 10, 12. Então, 6, 8, 10, 12. Isso mesmo. Sua matriz é 6, 8, 10, 12. Exercício pronto. Exercício 5. Fazer um algoritmo para multiplicar uma matriz A por um vetor V, armazenando em um vetor denominado resultado. Então, matriz A maiúsculo, vetor V maiúsculo e um vetor denominado resultado. Bom, então, quando eu multiplico uma matriz A por um vetor V, na verdade, eu estou fazendo o seguinte. Eu tenho uma matriz que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu fazer o número de linhas e colunas diferente para ficar mais fácil de visualizar.
7, 8. Então, tá. Então tem uma matriz 2 por 4, certo? Ela é uma matriz 2 por 4. É uma matriz que ele chama de A. Ele chama de A. E aí eu tenho um vetor V de quanto? Bom, esse número aqui, ele vai multiplicar o primeiro elemento do vetor. Esse número aqui vai multiplicar o segundo elemento do vetor. Esse número aqui vai multiplicar o terceiro elemento do vetor. E esse número aqui vai multiplicar o quarto elemento do vetor. Depois eu vou fazer esse aqui multiplicando o primeiro, esse o segundo, esse o terceiro e esse o quarto. Então eu preciso que o meu vetor tenha 4, ou seja, é o mesmo tanto de colunas, certo? E aí eu vou somar isso daqui, vou somar esses primeiros, números aqui, e eles vão me dar um elemento. Depois eu vou somar a multiplicação desses números aqui, eles vão me dar outro elemento. Então aqui eu vou ter um vetor 2, 2, 2, 2. E aí no final das contas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1 vezes 2, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 4. Isso aqui vai ser um elemento. Depois eu vou ter 5 vezes 2, 6 vezes 2, 7 vezes 2 e 8 vezes 2. Então eu vou ter o segundo elemento. E no final, então, vou ter um vetor resultado de 2. Bom? Então isso aqui é linhas por colunas. A minha matriz A é uma matriz linhas por colunas. Eu vou multiplicar ela por um vetor V de mesma quantidade de colunas. E aí no final eu vou ter como resultado um vetor V da mesma quantidade de linhas, certo? Então, na hora que eu ler do usuário, eu tenho que saber que eu estou lendo esse número aqui igual. Bom, vamos lá. Apagar aqui o exercício anterior. E vamos começar. Bom, então eu preciso de int. As minhas linhas eu vou chamar de n, as minhas colunas eu vou chamar de m. E preciso dos meus contadores para percorrer isso daí da mesma forma. Então, meu i e meu j não tem nada a ver com a quantidade de linhas, nem quantidade de colunas. Eles, na verdade, são só os contadores para a gente fazer os nossos laços. Bom, printf, eu quero que o meu usuário digite a quantidade de linhas, meu n. Então, eu vou colocar aqui, digite a quantidade de linhas da matriz. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Vou dar um scanf do usuário para ele ler o que? Ler um inteiro. Leia um inteiro. E armazene aonde? Armazene em N. Opa. Armazene em N. Ponto e vírgula. Agora eu vou dar um printf e vou falar digite a quantidade de colunas da matriz e elementos do vetor. Porque é a mesma coisa, certo? A gente acabou de ver ali no Illustrator. Então, ponto e vírgula, scanf. Vou ler o que? Vou ler um inteiro e vou armazenar ele em M. Certo? Então agora eu tenho o meu int A. Eu posso declarar a minha matriz, porque eu sei o tamanho, que é n por m. Certo? Eu troquei propositalmente. E eu posso declarar o meu vetor resultado, que vai ser o que? Vai ser a quantidade de linhas, certo? Então olha bem, meu vetor resultado vai ser n. E o meu vetor que vai ser multiplicado vai ser de colunas. Então o meu v
Ele chama de V maiúsculo. Então, meu V maiúsculo, só um minuto. Meu V maiúsculo vai ser de M, certo? Lembra que eu falei que não tem nada a ver com idiota? Então, por isso que eu coloquei o N aqui antes, tá? Pra gente não confundir o que é primeiro, o que é segundo. Tá bom? Então, declarei aqui a minha matriz A no meu vetor resultado, meu vetor M. Para quem tem toque, eu vou até arrumar esse aqui. Ó. Pegar esse aqui, colocar de cá, primeiro meu V e depois meu resultado. E agora eu vou fazer a leitura disso tudo. Então, for, vamos ler a matriz primeiro. For I0, I vai até o quê? Até N, tá? É I, mas é N aqui. I vai até N. I vai até N, ponto e vírgula, e cresce. Abro o laço, for. Aí eu tenho o meu J, vai de 0, ponto e vírgula J menor do que M, que é a minha quantidade de colunas da matriz. J cresce. Abre as chaves. Printf, para o meu usuário saber o que está fazendo. Digite o valor de A. Porcentagem D, que é o inteiro. Porcentagem D. Vou mostrar para o usuário aquele meu miguezinho I mais um, J mais um, para a gente trabalhar como se fosse matemática. Ponto e vírgula. Vou ler o que? Vou ler um inteiro. Aonde? Aonde está na minha memória o meu A de I, J. Certo? Li a minha matriz. Agora eu vou ler o meu vetor. Eu vou copiar esse for. Meu vetor é só I, só que o meu I do meu vetor, ele vai até M. Então ele vai até M, tá bom? Meu vetor é de M elementos. É de colunas elementos, né? Então agora printf tiver de valor de V, que é o meu vetor, só tem um, e aí I mais um. E agora eu dou um scanf de porcentagem D, ou seja, eu quero ler o inteiro. Aonde? Aonde está localizado o meu V de I. Ponto e vírgula. Certo? Li o meu vetor. Bom, eu tenho que fazer uma somatória, né? Lembra aqui que eu expliquei? Eu preciso somar aqui, ó. Eu estou somando elementos, né? Sempre que eu tenho elementos, eu preciso primeiro que tudo seja atribuído a zero. Se eu tivesse só uma variável soma, eu declarava ela como int soma igual a zero. Só que não, o meu vetor resultado tem que começar com zero. Eu não sei qual é o valor de n, então não dá para eu declarar aqui zero. Não dá para fazer isso. Então eu preciso criar o for. Vou fazer o laço aqui, vou copiar esse laço aqui que eu já escrevi ele. E vou atribuir como resultado de i recebe zero. E aí fecha esse laço. Só isso. Isso aqui é só para atribuir o resultado, o meu vetor resultado como zero. Por quê? Porque agora eu vou fazer o meu for, eu preciso percorrer todos os elementos da minha matriz, né? Então eu preciso fazer o for com i e o for com j, de n e m, certo? Abrir o meu laço aqui do for e vou fazer o que? Resultado de i vai receber resultado de i, ou seja, o valor que já está, porque é uma somatória. Por isso que a gente tem que zerar primeiro, porque senão eu pego um valor qualquer que está na memória. Mais a de i, j, que multiplica v de que? A v é a mesma quantidade das colunas da matriz. Eu estou percorrendo as colunas da matriz com o j. Então aqui eu vou multiplicar por v de j. Ponto e vírgula. Fecho o meu for. Fecho esse outro for. E agora eu vou printar o meu vetor resultado. Eu acabei de calcular ali nas linhas de cima. Barra n.
para ficar distante, seu vetor resultado é dois pontos, espaço, vírgula. Olha o trabalhinho de lógica chegando. For i igual a zero, ponto e vírgula, i menor do que n, ponto e vírgula, i mais mais. Aqui abre, então printf de porcentagem d, eu quero que ele me mostre inteiro. Qual inteiro que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele me mostre o resultado de i, porque agora eu estou percorrendo com i, não precisa saber se é j ou se é i, ok? O meu resultado, ele é de que tamanho? E o meu resultado é do tamanho de linhas, e as minhas linhas é o meu n. Fechei o meu laço do for, return 0, ok. Quantidade de linhas da matriz. Eu quero uma quantidade de linhas. Quantas que eu tinha colocado ali? Tinha colocado duas linhas e quatro colunas. Duas linhas, quatro colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O valor de V é 2, 2, 2, 2. O seu vetor resultado é 20 e 52. Certo? Aqui nós temos. Aqui nós temos 4, 4, 16. 4 vezes 2, perdão. 4 vezes 2. Deu até um trem ruim aqui. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 8 com 2, 10. 6 com 4, 10. 20. Aqui nós vamos ter 10, 12, 7, 14, 8, 4, 32. 8 vezes 2, mesma coisa. Errei de novo, do mesmo jeito. 16. 16, 14, 30. 30 mais 12, 42. 42 mais 10, 52. Tá aí o exercício resolvido. Vamos de exercício 6. Escreva um programa que leia uma matriz 4x4 e mostre a soma dos valores da diagonal principal. Esse aqui nem é difícil, viu? Ele não fala nome de variável, então eu posso usar o que eu quiser aqui, tanto faz. Vamos apagar o exercício anterior e vamos para ele. Então vamos declarar primeiro a minha matriz M. Ele não falou, então eu posso falar M. Só falou que ela é 4x4. Eu vou precisar do meu I, eu vou precisar do meu J. E o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar a soma. Então eu já vou declarar aqui uma soma. E é igual eu falei, aqui eu posso declarar como zero. Certo? Eu vou fazer aqui for. Vamos lá. I igual a zero. I vai até 4. Certo? Que é o tamanho das linhas que eu tenho. E cresce. Abre aqui. Agora eu tenho que fazer o for do J. Vamos fazer o for de J. Vai de 0. J menor do que 4. J cresce. Abre esse laço. Printf. Digite o valor de M, porcentagem D, barra N. E aí eu quero barra N? Não. Eu quero um espaço, eu quero um dois pontos espaço, melhor. E aqui eu vou colocar aquele meu migué de I mais um, J mais um. Certo? Bom, scanf, porcentagem, opa, porcentagem D. E onde que eu vou ler isso? Eu vou ler isso no meu M de I e J. Gente,
certo? Li a minha matriz comum, isso aqui todo mundo sabe fazer, não tem segredo nenhum. Agora eu tenho que fazer a soma da, da minha diagonal principal. O que é a minha diagonal principal? Bom, digamos que eu tenho aqui M, 0, 0. Ela é um 4 por 4, né? Então aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, certo? Essa aqui é a minha primeira linha. Minha segunda linha vai ser aqui 1, aqui é 1. Opa! Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Bem, a minha terceira linha, aqui vai ser tudo 2 no meu primeiro elemento aqui. E a minha quarta linha aqui vai ser tudo 3. Vamos traçar isso daqui para a gente entender o que é que ele está. Opa, não era aqui não. Agora sim. Aumentei. Vamos traçar de vermelhinho. O que é a minha diagonal principal? Minha diagonal principal é esse aqui, ó. Essa é a minha diagonal principal. E o que a gente consegue enxergar na hora que a gente traçou isso daqui? O que a gente consegue ver? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, se eu quero somar os valores da diagonal principal, eu preciso extrair os valores, né? Vou somar eles, vou extrair esses valores, sabendo que o meu i vai ser igual ao meu j. Vamos para lá? Então vamos lá, vamos fazer esse fora aqui, vamos caminhar, que a gente precisa caminhar por toda a matriz. Não tem escapatória disso. A gente precisa caminhar por todos os elementos da matriz. A diferença é que agora a gente vai ter uma condicional. Quando o meu i for igual ao meu j, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar soma, vai receber soma mais. Meu soma é 0, né? A primeira vez, então, vai pegar 0 mais o meu primeiro elemento lá, que é o meu 0, 0, não é? Meu primeiro elemento, que é o i, meu j. Se o meu i e j for igual. Ponto e vírgula, fecho o meu if. E aí eu não tenho o else. Eu não quero que ele faça nada sem o else. Então aqui eu fecho meu for, aqui eu fecho meu for. Agora o que sobra pra gente? Basta printar a soma da diagonal principal é dois pontos espaços. Espaço, porcentagem de, vírgula, mostra pra gente o soma. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nenhuma coisa. Bom, eu vou colocar sempre 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 1. Minha soma tem que dar 4, certo? Problema resolvido. Vamos agora no exercício 7. Seria o programa que leia duas matrizes e apresente a multiplicação delas. Bem, na multiplicação de matrizes, como que a gente tem? A gente tem uma matriz N, M não, porque já a matriz já é M, né? A gente tem uma matriz L por C e a gente tem uma outra matriz M2 C por P, que seja. Bom, tá vendo que esse C aqui é igual? Na multiplicação de matrizes, esse C aqui tem que ser igual a esse C. E aí eu vou receber uma matriz resultado, MR, de quê? De L por P.
Esses Cs aqui são iguais e eu vou ter uma matriz de L por P. Tudo bem? Então, vamos lá para programar isso daqui. Esse programinha é um pouco extenso, mas eu vou colocar aqui alguns comentários para a gente entender ele bem com muita calma, tá bom? Então, leia duas matrizes e apresente a multiplicação delas. Então vamos lá. Inteiro. Meu I, meu J. E eu vou colocar um K aqui que já já eu explico para vocês o que é esse K, tá bom? Vamos fazer de forma simples. Eu já vou colocar elas aqui. Eu vou colocar uma matriz 3 por 2. Eu vou colocar uma matriz M2. Lembra que eu falei, esse número aqui tem que ser igual a esse aqui. Então 2 por 3. Não necessariamente, viu? Poderia ser 4. Vamos colocar 3 para ficar pouco elemento para a gente caminhar um pouco mais rápido. E uma matriz M3, que vai ser o meu resultado, ela vai ser os números de fora. Vai ser esse daqui e esse daqui. Então 3 por 3. Beleza? Tudo bem aí? Então declarei o meu I, meu J, meu K, declarei as minhas matrizes. E vamos agora, vou botar um comentáriozinho aqui, lendo M1. Vamos ler M1. Então for I igual a 0. Só tomar uma água. Meu I vai de 0. I vai até 3, no caso da minha primeira matriz, a M1. E meu I vai crescendo. Abro o meu laço. For. Agora as colunas. J vai de 0. Meu J vai até 2. E meu J vai crescendo. Abre aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer printf. Vou pedir para o usuário que ele escreva o valor de M porcentagem de 2 pontos, espaço, e aí eu quero que ele mostre para o usuário aquele miguezinho do I mais 1, J mais 1. Você pode colocar I, J aqui, se você quiser que ele escreva o valor de M00. Pode ser, vamos deixar assim. Então. Vamos deixar assim dessa vez. I00. E aqui o scanf. Agora eu quero ler o que? Eu quero ler o inteiro, né? Então porcentagem D, porque é uma matriz de inteiros. Eu vou ler M de I, J. Então eu tô lendo M1 não, M, né? Chamei de M só. Vou chamar de M1 para ficar mais fácil. M1, M1, M1. Ponto e vírgula. Então aqui eu já estou lendo a minha matriz. Agora vamos ler a matriz M2. Eu vou copiar isso daqui, lendo M2. Agora a M2 ela tem um outro valor de J. É 2 e 3. Então vamos trocar aqui para 2. Vamos trocar aqui para 3. Aqui vai para M2. E aqui vai para M2. Certo? Só troquei pelos valores. Só troquei o for que eu copiei da M1 para os valores de M2. E agora o que a gente precisa fazer? Bom, quando a gente vai multiplicar a matriz, lembra? É a mesma coisa de multiplicar o vetor. A gente vai ter que somar a multiplicação de elemento a elemento. Vamos fazer isso aqui? Uma 3 por 2 por uma 2 por 3. Então tem aqui 0, 0. Aqui é M1. Uma 3 linhas por duas colunas. Então aqui vai até 0, 1. 3 linhas. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2. E a minha matriz M2, ela vai ser uma matriz
Vai ser zero, né? Agora a minha M2, ela é uma matriz 2 por 3. Então ela tem duas linhas e três colunas. Ela é diferente da M1. Por quê? Porque na hora de multiplicar, eu preciso cruzar esses dados aqui. Então, é como se eu tivesse a minha M1 aqui embaixo, a minha M2 aqui, e o que, que seria a minha matriz resultado. Traçar essas linhas aqui para ficar fácil visualizar. Bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento, multiplicar por esse elemento. Então é esse vezes esse. Deixa eu diminuir eles aqui. Esse vezes esse. Mais esse daqui e esse daqui. Esses dois aqui somados. Aí sim, com essa disposição, olha, você está vendo aqui, ó, três linhas, três colunas. E aqui você vai ver que vai ter sempre duas coisas sendo somadas. Esses dois aqui é justamente aquele número que está aqui dentro que tem que ser igual. O número de colunas da minha M1 tem que ser igual ao número de linhas. É esse 2 aqui, ó, é um e é 2. E o 3, justamente que é o número que estão de fora, a minha M1 ela é 3 por 2 e a minha M2 ela é 2 por 3. Esse número de dentro aqui, o 2, esse número de dentro tem que ser igual, porque é justamente os elementos que estão aqui dentro. E os números de fora, que é esse 3 aqui e esse 3 aqui, vai dar justamente 3 por 3, que é a minha matriz resultado. Ela tem 1, 2, 3 por 1, 2, 3. Tudo bem? Vamos programar isso daqui agora. Agora a gente vai multiplicar as matrizes. A gente vai receber primeiro zero, né? Vamos zerar a matriz. Resultado aqui, zerar M3. Então, vou copiar esse laço. Só que ao invés de print F e scanf, eu vou colocar aqui M3. É M3 que eu chamei, M3 que eu chamei. Recebe 0. M3 de I e J recebe 0. Ponto e vírgula. Agora vamos multiplicar elas. Então, vou pegar esses laços. Vou copiar esses laços aqui. Aí que fica difícil. Então aqui eu tenho uma matriz resultado que ela vai me dar um I e um J. Aquele meu K que eu declarei lá em cima é esse aqui de dentro. Certo? Veja bem, eu tenho que M1 e J, né? Eu estou no I0, eu estou no J0. Só que na verdade esse J aqui, ele ele não vai ser alterado primeiro. O que vai ser alterado vai ser o meu K. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar um outro laço for K vai de 0, ponto e vírgula, K menor do que 2. Esse aqui na verdade eu estou fazendo a matriz resultado, então ela vai ser uma 3 por 3. E o meu K, que é um número igual, 2, vai incrementar, mas não vai passar do número de
de colunas da M1 e não vai passar do número de linhas da M2, que são justamente os dois elementos. Então eu vou passar por todas as linhas da minha matriz, vou passar por todas as colunas da minha matriz, só que eu vou fazer uma somatória de dois elementos. Quais são esses dois elementos? M3 vai receber, a somatória, né, vai receber I de M3 e J de M3, vai receber o que já está, porque no primeiro elemento tem nada, mas no segundo já tem uma somatória, já tem um valor lá, mais o que? M1 de I, porque M1 é 3 por 2, então 3 I, K, que é o 2, que multiplica M2 de K por J. Posso fechar isso aqui, fechou, 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 fechou. Agora eu preciso só imprimir a minha matriz. Eu vou copiar esse laço, for. Agora eu vou imprimir a matriz resultado. A matriz resultado é 3 por 3. Printf. Peraí, eu esqueci os comentários aqui. Multiplicando as matrizes. Imprimindo M3 na tela. Printf. O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir o inteiro, né, resultado, da onde? M3 e J. Opa. E J. E aí, lembrando, aqui eu fecho o laço do for, mas eu coloco um printf para toda vez que ele mudar de linha, ele deu uma quebra de linha. E aí sim eu fecho o meu for dos is. Return 0, meu programa. Vamos ver se tá tudo certo. Tudo certo, olha que maravilha. Não tá tudo certo, eu acho que eu esqueci um E comercial. Se ele travou no scanf, isso, travou no scanf, é E comercial que faltou. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, programa resolvido. Agora vamos para maior dificuldade, que é o exercício 8, que é justamente o último exercício da primeira prova. Esse exercício aqui da primeira prova, ele não explicou, entre aspas, ela, e não deu nenhum exercício parecido. Na verdade, sim, ele explicou, e a gente já tinha passado por isso, na parte de ordenação de vetor. Então eu expliquei isso lá no vídeo do vetor, e mas vou explicar aqui também, tá? Dada a matriz a seguir 4 por 4, com seus elementos embaralhados, igual está aqui, né? 13, 7, 1, 5. Ordene cada linha delas separadamente. Então, 13, 7, 1, 5 tem que virar 1, 5, 7, 13. 2, 8, 6, 3 tem que virar 2, 3, 6, 8. 21, 17, 14, 16 tem que virar 14, 16, 17, 21. E 4, 1, 3, 2 tem que virar 1, 2, 3, 4. Imprimindo a nova matriz. No final a gente tem que imprimir isso daqui. Na prova não precisava imprimir. Quem imprimiu, tudo bem e tal, mas a gente perguntou para ele lá na hora, ele disse que não precisava ter impresso, mas a gente vai imprimir aqui para ver que o resultado deu certo ou não. Tá bom? Bom, então vamos lá, eu já deixei aqui preparado aqui uma tela para ordenar a matriz. Tá? Bom, então a gente tem essa matriz aqui, é a mesma matriz que eu coloquei lá na lista, tá bom? Eu inventei esses valores aqui e a gente vai ordenar ela. A questão é o seguinte: para ler essa matriz, para imprimir essa matriz, para a gente manipular essa matriz, a gente já viu que a gente precisa de dois fors. Um for para percorrer o i e um for para percorrer o j. Ou seja, bom, para cada linha, ou seja, a gente vai começar no 0, depois vai para o 1, ou seja, para cada linha, 0, 1, 2, 3, que é menor do que 4, né? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. A gente vai percorrer também
o j vai do 0 até menor do que 4. Então aqui, esse aqui é o meu quadrado de ij. Então primeiro eu estou aqui, e aí o meu j, depois eu vou fazer algum comando aqui dentro, e o meu j vai mudar do 0 para o 1. E aí eu vou fazer o mesmo comando aqui de novo, e aí o meu j vai mudar do 1 para o 2, e vai incrementar. Vai incrementar aqui, ó. Vai incrementar, né? E aí depois o 2, depois que eu fizer os comandos aqui no meio, o meu j vai incrementar do 2 para 3. Então ele vai passar de cá para cá. Tá certo? E agora que eu terminei de fazer, que o meu j parou de fazer, que eu terminei esse laço do for do j, que o meu j chegou lá no final, eu vou trocar a minha linha. Agora do 0 vai para o 1. Então do 0 vai para o 1. Certo? Então para fazer, para percorrer todos os elementos da minha matriz, eu preciso desse meu quadrado de ij que ele vai percorrendo. Pá, 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 depois que pá, 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 depois que pá, pá. Então ele vai percorrendo a matriz. Só que agora eu preciso ordenar a matriz. Se fosse alguma outra coisa, se fosse se eu tivesse que comparar esse elemento que com qualquer outro de outra forma que não fosse ordenação, o que eu preciso fazer? Para ordenar essa linha aqui, eu preciso comparar esse valor com o próximo. Só que está vendo que o meu programa ele está só nessa casa, ele está lendo só esse elemento. Então eu preciso ler outro elemento. Então eu preciso de outro quadradinho desse. Tá? Então eu preciso de outro quadradinho aqui. Só que eu não posso ter dois quadradinhos com o mesmo i e o mesmo j. Então eu preciso de um outro número aqui, ou no lugar do i ou no lugar do j. Qual que será? Bom, como ele está pedindo para fazer essa comparação linha a linha, veja bem, ordene cada linha dela separadamente, ou seja, eu vou ordenar essa, depois eu vou ordenar essa, depois eu vou ordenar essa e por último vou ordenar essa última aqui. Como eu estou fazendo linha por linha, eu vou esse outro quadradinho que eu puxar, eu vou travar o meu i. Então deixa eu puxar esse daqui para baixo, para a gente conseguir enxergar aquele i e aquele j bonitinho. Então vamos ordenar primeiro a primeira linha da matriz. A gente está tratando a matriz como se fossem vetores, né? Eu tenho aqui o primeiro vetor, depois eu tenho o segundo vetor, depois o terceiro vetor e depois o quarto vetor. Só que na hora da gente imprimir tudo, a gente vai imprimir como matriz, a gente vai ler como matriz, a gente vai tratar como matriz. O que eu vou fazer? Eu preciso desse quadrado aqui e eu preciso de um outro quadrado, puxar ele no preto aqui por enquanto, que vai ler esse daqui. Depois vai ler esse daqui e depois vai ler esse daqui. Para isso, eu vou chamar um outro quadradinho que vai ser baseado em quê? Em I e K. Por quê? Porque o meu I vai estar travado. Ó, você vê quando eu sobreponho um no outro aqui, o meu I é o mesmo, né? Então eu vou continuar sempre na mesma linha que eu estou, na mesma linha que eu estou, ó, a mesma linha que eu estou. Deixa eu diminuir isso daqui rapidinho. Diminuir. Pronto. Então eu vou travar a linha que eu estou, ou seja, o meu I vai sempre ser o mesmo. O que vai mudar vai ser esse J aqui. Esse J precisa mudar. Então ele vai estar aqui, depois ele vai estar aqui, depois ele vai estar aqui. E assim comparar os vetores. Então eu preciso de um for. Vamos lá, eu preciso de um outro for. Agora, em relação a K. O que vai ser K? Ele vai sair da onde? Calma. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos primeiro falar até onde ele vai. Ele vai a quantidade de colunas que eu tenho na matriz, né? 4. Se fosse uma matriz 3 por 4, eu iria até 4 mesmo, porque é a quantidade de colunas que eu tenho, certo? Então eu vou até 4. O meu K vai incrementar também toda vez. E aí eu vou ter um bloco de comandos que vão ser executados aqui, certo? Bom, então deixa eu tirar isso daqui da tela, colocar aqui, guardar.
E vamos primeiro fazer isso daqui na primeira linha da nossa matriz. Que eu vou precisar de mais espaço aqui, que eu preciso daquele auxiliar. Bom, então vamos lá. Preciso ordenar ela. Digamos que eu já ordenei algumas coisas. E aí eu já ordenei a primeira casa aqui. E aí eu peguei esse, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. Depois eu vou ter isso daqui, certo? Aí eu vou precisar ordenar a minha segunda casa. Então esse daqui vem para cá. Ó. E aí que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso daqui? Não, porque a minha primeira casa já está ordenada. Eu não preciso comparar ela de novo. Quando eu for ordenar a minha segunda casa, eu preciso que esse quadrado de comparação ele esteja à frente. Ou seja, eu preciso que esse meu K ele comece a caminhar sempre a partir de J mais um. Então o meu K vai começar de J mais um. É a mesma ideia que a gente tinha no vetor. No vetor a gente tinha um for e caminhava um outro for a mais, só que J era referente a I mais um. Agora não, agora eu já tenho os meus dois fors que são respectivamente as linhas e as colunas da minha matriz. Eu preciso deles para manipular uma matriz. Só que agora eu vou ter um outro for que vai ser referente a este elemento de comparação. E ele vai sempre comparar o elemento posterior ao que eu estou. Ele vai comparar o elemento posterior ao que eu estou até chegar no 4. Então vai comparar esse, depois vai comparar esse. Então se eu tiver aqui, ele vai comparar o elemento posterior ao que eu estou, né? Eu estou no primeiro, ele vai comparar o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Se eu estou no segundo, eu vou comparar o terceiro e depois o quarto. Se eu estou no terceiro, eu vou comparar só o quarto, certo? Então K vai de J mais um até chegar no quarto, certo? E aí na hora que eu terminar, eu tô aqui. Na hora que eu terminar de chegar o quarto aqui com o meu K, o meu J vai mudar. E aí meu J muda para cá, e aí eu vou de J mais um até 4. Aí meu J vai mudar. Eu vou de J mais um, que já é o 4, até o 4, então é só isso. Na hora que eu chegar aqui, não tem J, não tem mais para mexer, ele vai mudar a linha. Aí sim, aí eu vou agora comparar a linha de baixo. Na hora que eu terminar de ter que comparar, agora o meu IJ vai mudar. O meu I aqui mantém o mesmo I, então, ou seja, eu vou cair para a linha, só que o meu K, mais uma vez, ele vai sempre estar baseado em J mais um. Então ele vai começar daqui. Aí sim eu vou começar a ordenar essa linha, certo? Bom, então vamos lá. Estou começando o meu laço agora. Então a primeira posição é essa. Né? Deixa eu voltar aqui os elementos do jeito que estavam. O 13 estava aqui, o 7 estava aqui e o 1 estava aqui. Certo? Essa é a matriz que eu passei para vocês. Bom, então eu vou pegar esse 7 aqui e vou colocar ele nesse lugar. Ah, e qual que é o problema? Cadê o meu 13? Eu perdi o meu 13. Certo? Se eu perdi o meu 13, então o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, salvar esse 13 em algum lugar. Então eu vou ter uma variável auxiliar. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 13, vou salvar nessa variável auxiliar. Aí sim, eu posso pegar o 7, jogar ele aqui. E aí depois eu posso pegar esse 13 e trazer para cá. E copiar ele para cá. O que é isso daqui? Isso daqui é o que o Humberto falou na sala dos copos de suco. Ele deu esse exemplo aqui com copos de suco. Então eu tenho um copo de suco. Opa. Eu tenho um copo de suco de laranja. E tenho um copo de suco de uva. E aí eu quero passar o suco de uva
para o primeiro copo, eu quero passar o suco de laranja para o segundo copo. Se eu só deitar aqui, eu vou ter uma mistura que não vai ser muito das gostosas. Então eu preciso de um terceiro copo. Para quê? Ó, laranja e roxo. Então eu vou passar o roxo para lá, passar o laranja para cá. Aí para eu passar o roxo para lá, eu tenho roxo e laranja, ao invés de laranja e roxo. Então eu preciso de uma variável auxiliar. Então é isso. Eu jogo 13, eu jogo 13 lá na auxiliar, eu jogo 7 aqui na primeira, e depois eu trago o 13 para cá, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Então dentro do meu for, qual que vai ser o meu bloco de comandos? Primeiro fazer, auxiliar vai receber o primeiro elemento, que é o que? É M de I J, tá vendo? É o quadradinho vermelho, é onde o vermelho está. O vermelho está em I e J, tá? Esse aqui é o primeiro passo. Ou seja, nesse exemplo aqui, nesse estado que eu estou, eu pego o 13 e jogo lá. O segundo comando, o que vai ser? Eu preciso trazer esse 7 para o lugar do 13. Então, M de IJ, ou seja, o meu quadradinho vermelho, vai receber o meu quadradinho azul, que é M de I e K. Esse é esse comando, então o meu 7, que é o quadradinho azul, vai passar para o vermelho, ou seja, vermelho recebe azul. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso descer aquele 13 que está lá no auxiliar. Então M de I e K, que é o meu quadradinho azul, vai receber auxiliar. Então aqui vai vir o 13. Eu troquei eles de posição ordenando esses dois, tá? Ordenei esses dois. Agora o que vai acontecer? Terminei de rodar esses comandos aqui. Deixa eu colocar essa outra chaves aqui. Aqui onde está esse for, beleza? Essa linha não tem. Então, terminei de rodar esses comandos aqui, ó, de chave do K até o K. Então o K agora vai incrementar. É o primeiro que incrementa. O J e o I não vai incrementar até que o de baixo termine de se incrementar até a posição final, que no caso aqui é K menor do que 4, tá? Então agora o meu K, que era 1, agora o meu K vai ser 2. Então agora eu preciso ordenar esses dois elementos aqui. Então o que vai acontecer? Auxiliar, que é o que está com 3 agora lá, vai receber M e J, ou seja, vai receber o vermelhinho. Vai receber os direitos humanos, CPLN do PT, vai receber os vermelhinhos. Então 7 sobe. M e J, que é o meu vermelhinho, vai receber M e K, que é o meu azulzinho. Então o 1 vai passar para cá. E agora o meu IK, M de IK, que é o azulzinho, vai receber auxiliar, que é o 7 que está lá guardadinho. Então um sai e o meu 7 desce. Agora eu ordenei esses dois valores, certo? E aqui? Aqui já é menor. Se eu trocar, agora aqui eu vou fazer o errado. Aí aqui vai virar 5 e aqui vai virar 1. Não é isso que eu quero. Então eu preciso que esses comandos aqui rodem só se, olha a palavra, se o que? Se o meu da esquerda, o meu MIJ for maior do que o meu azulzinho, o meu da direita, meu MIK. Aí eu vou abrir aqui, se for, aí eu vou abrir aqui os comandos. Então aqui eu preciso de ter uma condicional, preciso ter um if. E é isso o caminho de ordenar os vetores trabalhando com a matriz. Por quê? Porque na hora que eu terminar de fazer isso daqui, agora sim, meu menor número está na primeira casa. O menor número da linha, né? A gente está na linha aqui, está na primeira casa. O que eu vou fazer? Agora eu vou mudar o meu J. Mudei o meu J. E agora o meu K, ele vai obedecer essa regra aqui, ó. K é J mais 1. Então eu vou partir daqui. Entendeu? Eu não preciso fazer isso daqui. Isso daqui já está ordenado.
Então eu vou partir, o meu primeiro caso, quando eu mudar meu J, vai ser esse. Eu vou comparar 13 com 7. 13, 13, que é meu IJ, é maior do que 7, meu IK, é maior. Então eu preciso fazer esse bloco de comandos, essa dança das cadeiras. Auxiliar recebe MJ, MJ recebe MK, MK recebe auxiliar. O que é isso? Isso é isso aqui, ó. 13 sobe, 7 vem, 13 desce. Ordenei. Ah, mas agora meu K anda. Meu K andou. É maior? É maior. Então vamos fazer a dança das cadeiras de novo. 7 sobe, 5 vem, 7 desce. Agora eu ordenei o segundo elemento. Na hora que o meu K termina, na hora que o bloco de comandos do meu K termina, o K chegou no 4, agora eu vou mudar o meu J. Então o meu J vai mudar. O meu primeiro estado de comparação, que é K mais 1, já é o último. Então eu só preciso fazer essa dança das cadeiras porque 13 é sim maior do que 7. Eu guardo 13, o 7 vem para o lugar onde o 13 estava e o 13 desce. E aí o que aconteceu? Olha que doideira. Eu ordenei a minha primeira linha. 1, 5, 7, 13. Certo? Na hora que eu terminei, o meu J ele vai passar para cá, só que não vai acontecer nada. Não vai ser nenhum comando realizado porque não existe um K aqui. Não existe um K. Então, automaticamente, isso daqui já vai descer. Agora eu vou trocar o meu I. Meu J terminou de rodar até o final. Agora eu vou trocar o meu I. E agora eu vou ter esse estado aqui. E aí vou começar a ordenar na segunda linha. E assim por diante, até que eu tenha todas essas linhas ordenadas. Certo? Bom, eu vou copiar isso daqui. Vou copiar essa parte aqui. E vou jogar nesse programa aqui que eu já tinha escrito. Eu não preciso ler matriz, eu não preciso ler nada. Eu vou copiar ele direto aqui. Vou só indentar certo, porque tem muita coisa aqui que não está indentada, para ficar bonitinho. Essa chave aqui, essa chave aqui, essa chave é ali mesmo, essa chave é para frente. Tá. Então, ó, eu tenho aqui declarado o meu I, meu J, meu K, e aí eu vou copiar, igual eu falei para vocês copiarem, essa matriz aqui, para a gente não ter que ler uma matriz toda bagunçada, embaralhada, a gente tem que ficar digitando esses valores. O que eu preciso fazer? Eu preciso imprimir a minha matriz para saber se deu certo ou não. Então eu vou copiar esse for aqui, for de J. Na verdade, eu tenho que trocar aqui esse M, né? Esse M tem que ser matriz, porque foi o que eu passei para vocês lá. Desculpa, agora que eu vi. Hein? Então, auxiliar matriz. Aqui matriz. Aqui matriz. E aqui matriz. Tá bom? Fazer, eu vou printf porcentagem de, perdão, deixa eu colocar um printf aqui. Sua matriz ordenada é dois pontos barra n, ponto e vírgula. Então eu vou printar o que? Printf, vou printar o valor, porcentagem d, vírgula m de i j. Aqui eu posso fechar esse for. E aqui eu vou dar quebra de linha toda vez que ele for mudar de linha, barra n, ponto e vírgula. Vamos ver esse programinha aqui rodando. Ai meu Deus, o que eu esqueci? Faltou um parênteses aqui, ó. Esqueci de fechar o parênteses do if. Deixa eu dar um espacinho aqui para a gente conseguir visualizar isso melhor. Ó, agora tem meus parênteses ali e abre a chave do if. Oxi. Auxiliar, eu esqueci de declarar auxiliar, perdão, gente. Pode me xingar internamente aí, não tem problema nenhum não, tá? Mas, gente, M não tá declarado. Matriz. Roda. Ah lá. E agora a gente tem a matriz ordenada. Vamos comparar ela aqui?
15713, 2368, 1416, 17, 21, 1234. Pronto. Bom, gente, mas é isso. Se tiver alguma dúvida, se achar que alguma coisa não foi explicada muito bem, deixa no comentário aí ou me chama no particular e aí a gente marca, eu faço uma coisa mais voltada diretamente, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.